Boa noite, irmãos e irmãs, mais uma vez, continuando aqui com o estudo do livro O Perigo do Legalismo no Cristianismo, de Bruce Einstein. Hoje, esse aqui, o Façamos o Bem a Todos, capítulo 6, versos 7. A última exortação de Paulo é: façamos o bem a todos, entre aspas, todos. É uma palavra bem ampla, alcançando mesmo aqueles que estão fora da comunidade cristã. Isso mostra claramente que devemos ter um interesse no bem-estar dos outros. É a disposição normal do coração que é confirmado com graça. Hebreus 13:9. Tal graça para com os perdidos pode ser o meio pelo qual se abre uma porta para alcançá-los com o evangelho. John Wesley adequadamente diz, abre aspas, façamos todo o bem que puder, de todas as formas que puder, a todos quanto puder, enquanto puder, fecha aspas. Eu passei aqui, irmão, mas é melhor a gente sempre meditar aqui na palavra. Hebreus 13:9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Legalismo, por outro lado, tende a produzir uma disposição interna que olha somente para si mesmo e para seus próprios interesses. Alguns estão presos com o legalismo que nem mesmo pensariam em orar por aqueles que estão fora da Assembleia, muito menos em ajudá-los. A mente legalista, que não está estabelecida em verdadeira liberdade cristã, não será rica em boas obras para com os outros. Paulo acrescenta que a graça cristã e as boas obras devem ser principalmente, perdão, Levinou aqui. Paulo acrescenta que a graça cristã e as boas novas devem ser, abre aspas, principalmente aos da família da fé, fecha aspas, versículo 10 da versão ARA. Isso mostra que a nossa primeira responsabilidade é para com os nossos irmãos, mas também não devemos nos esquecer daqueles fora da família da fé. Dá um tempo aqui, seu irmão, se tiver algum pensamento. Continuando aqui, irmãos. Um pensamento de Jefferson, poderia ver, acho que é Tiago 4,17. Corrobora aí com esse pensamento aí do irmão. Quatro. 17.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Continuando aqui. Sumário das exortações práticas nos capítulos 5 e 6. Permaneçamos firmes na liberdade em que a verdade colocou todo cristão. Gálatas 5, 1 ao 15. Por que adotar a lei? Porque adotar a lei nulifica a obra expiatória de Cristo, né? Coloca a pessoa debaixo da maldição da lei, versos 3, priva a pessoa do benefício assegurado pela graça, versos 4 ao 6, traz o juízo governamental de Deus, versos 7 ao 10. Remove o escândalo da cruz, o qual é normal ao cristianismo, versos 11 ao 12. Abre a porta para a manifestação da carne na vida do crente, versos 13 ao 15. Segundo ponto, andemos em espírito, e assim não cumpriremos as concupiscências da carne. Gálatas 5, 16 ao 26. Terceiro ponto, restauremos aqueles tomados em alguma falta. Versos Gálatas 6, versos 1. Ponto 4. Levemos os fardos uns dos outros. Gálatas 6, 2. Quinto ponto. Provemos nossas próprias obras fazendo-nos no temor de Deus. Gálatas 6, versos 4 ao 5. Ponto 6. Comuniquemos em coisas materiais aqueles que ensinam a verdade, porque há grande recompensa em fazê-lo. Gálatas 6, versos 6 ao 9. E o 7, façamos o bem a todos. Gálatas 6, 10. O que acabamos de ler, né, anteriormente. Os motivos do apóstolo Paulo em contraste com os dos judaizantes. Gálatas 6, versos 11 ao 16. Nas observações finais de Paulo, o vemos descobrir no seu coração diante dos Gálatas, esperando que eles enxergassem que seus motivos eram puros. Ele não queria nada além daquilo que era para a glória de Deus e para a bênção dos Gálatas. Ao mesmo tempo, ele expôs os motivos encobertos dos judaizantes que desviaram os Gálatas do caminho. Versículo 11. Paulo escreveu com suas próprias mãos apenas duas de suas epístolas inspiradas, Gálatas e Filemão. Gálatas 11, 6:11 e Filemão 19. As outras foram ditadas para alguém que as escreveu. Então ele colocou suas saudações finais aos endereçados de seu próprio punho, desta forma, autenticando-as, segundo Tessalonicenses 3,17.
ele aponta para o fato de que ele havia escrito essa epístola com grandes letras. Isso até pode ter sido porque ele tinha uma visão deficiente e não podia enxergar bem. Gálatas 4, versículo 15. Deixa eu ver, chegou mais algum irmão? Mas muito provavelmente ele tenha escrito assim para enfatizar a importância de sua. A gravidade do erro no qual os Gálatas haviam caído requeria que ele pessoalmente escrevesse a eles, e isso com ênfase. Portanto, o uso de grandes letras. Seu sério e sincero desejo para com os Gálatas era de que eles fossem libertados dos ensinamentos dos mestres judaizantes. Ele não tinha nenhum motivo encoberto ao insistir com eles a respeito da liberdade cristã. Isso deve ter mostrado a eles que ele não tinha nada além do bem deles diante de si. Seus motivos eram puros. Versos 12 ao 13. Por outro lado, os falsos motivos dos judaizantes eram totalmente egoístas e interesseiros. Paulo, portanto, passa a falar destes charlatões que haviam enganado os gálatas, dizendo, abre aspas, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, fecha aspas. Isso é tudo que os esforços dos judaizantes buscavam, dar à carne algo em que se gloriar. Muito atual, irmãos, isso aqui. Hoje poderíamos trocar a palavra judaizantes por religiosos, né? Homens religiosos. E ainda que pensamento, né, quando a gente vê aqui o empenho do apóstolo Paulo, né, que fala que tudo que ele fez, os motivos eram puros e tudo que devemos fazer, mesmo e reformulando, né, nós não temos uma vida secular. Nós somos cristãos em qualquer lugar, no trabalho, em nossos lares. Então, tudo que devem fazer deve ser para a glória do Senhor, né? Apesar de não ser tão direto essa fala e nem se encontra aqui, mas fala do empenho do apóstolo, né? Isso que devemos aprender nessa leitura, né? Continuando. Paulo indica que havia duas razões para as atividades judaístas deles. Em primeiro lugar, eles estavam procurando um caminho mais fácil do que aquele que é normal ao cristianismo. Ao adotar a lei, isso é, sendo circuncidados, os judeus incrédulos seriam muito mais tolerantes à mensagem cristã. Aqueles que acatavam o judaísmo queriam evitar sofrer, abre aspas, perseguição por causa da cruz de Cristo, fecha aspas, versículo 12.
Isso foi oferecido aos Gálatas como sendo algo positivo, já que nenhum cristão deseja sofrer dessa forma. Não foi difícil fazer os Gálatas aceitarem o legalismo por essa razão. Em segundo lugar, os judaizantes estavam buscando seguidores e estavam usando a lei para conseguirem isso. Paulo diz, abre aspas, esses querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, fecha aspas. Possuir seguidores ministrava ao orgulho religioso dos judaizantes, mas isso também era um meio de obter uma vida mais confortável. 2 Coríntios 2,17. Vamos dar uma olhada. 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aqui, continuando aqui, né? Que foi 2 Coríntios 2,17, aqui na versão ARA. Abre aspas, mercadejando, na versão de Nelson Darby, negociando com a palavra de Deus, fecha aspas. Este falso motivo está operando hoje. Aqueles que são governados pelo legalismo frequentemente são marcados por reunir seguidores após si. Pode não parecer ser assim, mas dado o suficiente tempo, isso se tornará evidente. E eles irão invariavelmente fazer uso de princípios e práticas legalistas para trazerem as pessoas sob seu controle. Eles até podem crer que estão genuinamente ajudando as pessoas, mas, na verdade, trata-se da carne operando nas coisas de Deus. Essa não é a maneira de Deus de santidade e consagração. Versos 14. Em contraste com as tentativas carnais dos judaizantes, Paulo diz, abre aspas, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Fecha aspas. Eles se gloriavam na carne. Paulo se gloriava na cruz que colocou um fim à carne. Ele não tinha desejo algum pelo favor do mundo que havia crucificado o Senhor Jesus. Novamente, isso mostra o caráter legítimo de Paulo. Versos 15. Em contraste com as tratativas judaístas desses falsos obreiros, Paulo fala da verdadeira posição cristã, como um resultado da morte e ressurreição de Cristo e da descida do Espírito Santo.
cristãos estão agora numa nova posição diante de Deus, abre aspas, em Cristo Jesus, fecha aspas. Como parte da raça da, abre aspas, nova criação, fecha aspas. Nem a incircuncisão, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, versão de Nelson Darby. Gabriel. Versos 16. Paulo desejou que houvesse paz sobre todos os cristãos que andavam segundo a regra. Perdão. Paulo desejou que houvesse paz sobre todos os cristãos que andavam segundo a regra da nova criação. Essa nova regra é a lei de Cristo mencionada no versículo 2. Para aqueles que querem andar segundo as regras e regulamentos. Esta é a regra para eles. Esta é a única regra que cristãos devem seguir. Paulo fala de duas companhias de crentes. Eles, crentes de entre a incircuncisão, no caso gentios, que estão agora na igreja. O Israel de Deus, crente de entre a circuncisão, judeus, que estão agora na igreja. Eles são um resto remanescente de acordo com a eleição da graça entre a nação de Israel que possui fé. Romanos 11, 5. Ele também desejou que a misericórdia fosse mostrada ao Israel de Deus. O impétuo de suas observações na epístola foi repreender cristãos que tomaram para si a lei de Moisés. E ele sabia que seria especialmente difícil para aqueles que cresceram no judaísmo abrir mão do velho sistema legal. Portanto, ele desejou que os santos nas assembleias da Galácia mostrassem a eles misericórdia e paciência nessa questão. Dá um tempo aqui. Desejos finais do apóstolo. Verso 17. O grande desejo e oração de Paulo eram que ninguém o inquietasse, fazendo a obra do inimigo, colocando os santos sob a servidão da lei. Ele tinha pago um preço para os santos obterem a verdade e não queriam que eles a perdessem. Ele disse, abre aspas, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Fecha aspas. Isso é uma referência aos açoitamentos, apedrejamentos, etc., que ele havia sofrido por conta do Evangelho. Se alguém ousasse questionar a legitimidade de seu amor e cuidado pelos santos, tudo o que eles tinham de fazer
era olhar para essas marcas. Elas eram provas de seu sincero amor por eles. Isso era algo que os judaizantes não podiam mostrar, porque eles não haviam sofrido nada. Versos 18. Conhecendo a tendência do coração humano, Paulo percebeu que havia uma grande chance de que os gálatas pudessem se sentir ofendidos ao falar com eles tão severamente. Então, ele lhes dá uma palavra final de advertência. Abre aspas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Fecha aspas. Paulo desejou que eles não se sentissem ofendidos com o que ele disse, mas que aceitassem a correção com o espírito correto. É tão difícil para nosso espírito ficar irritado quando alguém nos corrige. Porém, se reagirmos de tal modo, não iremos obter o benefício da correção. Outra característica dessa epístola, que a torna diferente das outras epístolas, que Paulo é que não sauda ninguém ao terminá-la. Ao fazer isso, estava mostrando a eles que ele não podia ter comunhão enquanto eles retivessem esse sério erro doutrinal. Contracapa. Paulo escreveu esta epístola para corrigir o erro no qual os gálatas haviam caído. Mestres judaizantes ou se enganaram fazendo que recebessem um outro evangelho, que envolvia a observação da lei de Moisés. Gálatas 1:6, Atos 15:1. Eles eram judeus que professavam sua conversão ao cristianismo, mas Paulo não os considerava como verdadeiros crentes, chamados falsos irmãos. Gálatas 2:4. Eles se infiltraram entre os irmãos desavisados da Galácia e, tendo encontrado lugar entre eles, iniciaram sua obra de minar o evangelho da graça de Deus. Esses falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, vemos em 2 Coríntios 11:13, ensinaram que era necessário guardar a lei para garantir a aceitação com Deus, justificação, e para ter santidade prática na vida, santificação. Perdão, acho que eu falei santificação aqui primeiro. É justificação e para ter santidade prática na vida, santificação. Insistir na guarda da lei para a salvação é essencialmente afirmar que o homem na carne pode obter justiça de Deus por seus próprios esforços. Além do mais,
insistir na guarda da lei como maneira de ter uma vida santa é mal entender a maneira de Deus para em santidade no espírito. O efeito dessas coisas era devastador. Havia, portanto, havia, portanto, uma urgente necessidade de correção desses erros e de se restabelecer a verdade da aceitação e da liberdade cristãs. Irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Chegamos ao fim da leitura de Gálatas, o perigo do legalismo no cristianismo, do irmão Bruce Est. E aí os irmãos, né, se já tiverem algo em pensamento, nós vamos até já amanhã, no caso, né? Os irmãos fiquem à vontade. Terminamos um pouquinho mais cedo. Se o irmão tiver algum pensamento ainda relacionado aqui ao livro que acabamos de ler, fique à vontade. Alguma consideração final? Irmãos, vamos encerrar então. Tudo bem? Já são 8h54, terminamos um pouquinho mais cedo, fomos até o final do livro. Vou estar aqui tirando a gravação.